Já alguma vez se sentiu frustrado por não conseguir abrir um frasco que antes abria sem pensar 2 vezes? Ou talvez tenha notado que subir as escadas do seu prédio, aquelas que antes subia a correr, agora parece uma pequena maratona que o deixa sem fôlego. Esta perda de força, que muitos de nós aceitamos como uma parte inevitável do envelhecimento, tem um nome: sarcopenia. É a perda gradual de massa muscular que acontece silenciosamente, ano após ano, roubando-nos a nossa independência e a nossa vitalidade. É uma realidade dolorosa, sentir que o nosso corpo já não responde como antes, que as pequenas tarefas do dia a dia se tornam desafios. Mas e se eu lhe dissesse que a sua chávena de café matinal, esse ritual sagrado para tantos de nós, guarda um segredo para combater isto? Não se trata de deixar o café. Pelo contrário, trata-se de adicionar um pó simples, quase mágico, que pode começar a reverter este processo. Neste vídeo, vamos descobrir que pó é este e vamos explorar outros hábitos incrivelmente simples para recuperar a força, a energia e a confiança no seu próprio corpo. Fique comigo até ao fim, porque a última dica que vou partilhar é tão surpreendente quanto poderosa e pode mudar a forma como encara os seus dias. Então, vamos começar por essa chávena de café. Para muitos de nós, é a primeira coisa que fazemos pela manhã. É um momento de tranquilidade, um ritual que nos prepara para o dia. Mas enquanto saboreia esse café quente e aromático, o seu corpo está a passar por um processo que talvez não conheça. Durante a noite, enquanto dormimos, o nosso corpo entra num estado de jejum. Para manter as funções vitais, ele vai buscar energia onde pode, e um dos locais preferidos são os nossos músculos. Essencialmente, durante a noite, estamos a quebrar pequenas fibras musculares para obter combustível. Ao acordar, os nossos músculos estão famintos por nutrientes para parar essa quebra e começar a reconstrução. É aqui que entra o grande erro que a maioria das pessoas com mais de 60 anos comete. Bebemos o nosso café. Talvez comemos uma torrada ou umas bolachas e saímos para o nosso dia. Estamos a dar ao corpo açúcar e cafeína, mas não lhe estamos a dar o material de construção de que ele precisa desesperadamente: a proteína. Agora, imagine que podia transformar essa primeira chávena de café numa poderosa ferramenta de construção muscular. É aqui que entra o nosso pó secreto, o colagênio hidrolisado. Talvez já tenha ouvido falar de colagênio para a pele, para as rugas ou para as articulações. E sim, é fantástico para tudo isso, mas um dos seus superpoderes menos conhecidos é a sua capacidade de apoiar a saúde muscular, especialmente quando combinado com outros hábitos. O colagênio é a proteína mais abundante no nosso corpo. É a cola que nos mantém unidos. Os nossos músculos, tendões, ligamentos e ossos dependem dele. Com a idade, a nossa produção natural de colagênio diminui drasticamente. Adicionar 1 ou 2 colheres de colagênio hidrolisado em pó ao seu café matinal é talvez a mudança mais fácil e impactante que pode fazer. Por quê? Primeiro, porque não muda o seu hábito. Continua a desfrutar do seu café. A maioria dos pós de colagênio de boa qualidade não tem sabor e dissolve-se completamente em líquidos quentes. Nem vai dar por ele. Segundo, está-te a fornecer ao seu corpo, no momento mais crucial do dia, os aminoácidos de que ele precisa para parar a quebra muscular noturna e começar a reparar e a construir. Pense nisto como dar aos seus trabalhadores da construção, as suas células musculares, os tijolos e o cimento de que necessitam logo no início do turno de trabalho. Sem esses materiais, eles não podem fazer nada. Uma história que gosto de contar é a do Sr. Antônio, um vizinho meu de 70 e poucos anos. Ele queixava-se sempre de dores nos joelhos e de uma fraqueza geral. Dizia que até pegar nos netos ao colo já era um esforço. Sugeri-lhe esta simples mudança: 1 colher de colagênio no galão dele todas as manhãs. Ele foi cético, claro. Mas como não lhe alterava o sabor do galão, decidiu experimentar. Ao fim de 1 mês, a primeira coisa que ele notou não foi a força,
mas sim que os joelhos rangiam menos ao descer as escadas. Ao fim de 3 meses, encontrei-o a voltar do supermercado com 2 sacos cheios, um em cada mão, a andar direito e com um sorriso. Ele disse-me: "Sabes, miúdo, já não peço ajuda para pôr as compras na bagageira do carro." E no outro dia, o meu neto adormeceu no sofá e eu levei-o ao colo para a cama. Não fazia isso há anos. Esta história não é um milagre, é biologia. Ao dar ao corpo a matéria-prima de que ele precisa, de forma consistente, ele responde. Ao escolher o seu colagênio, procure por colagênio hidrolisado ou péptidos de colagênio, pois esta forma é mais facilmente absorvida pelo corpo. Não precisa da marca mais cara, apenas de uma que seja pura e sem aditivos desnecessários. Comece com 1 colher por dia na sua bebida quente preferida e veja como se sente. Este é o alicerce. É o primeiro passo para dizer ao seu corpo: "Eu não desisti de ti, vamos reconstruir juntos." Agora, com esta base sólida, podemos começar a adicionar outras peças a este puzzle da força e da vitalidade. Adicionar o colagênio ao café é o alicerce, a fundação de uma casa mais forte. Mas para construir as paredes, o telhado e tornar essa casa verdadeiramente robusta e resiliente, precisamos de mais algumas ferramentas. A nossa próxima ferramenta é algo que provavelmente já tem na sua cozinha e que pode ser o parceiro perfeito para o seu café com colagênio: o humilde ovo. Durante décadas, os ovos foram injustamente diabolizados. Diziam-nos que faziam mal ao colesterol, que devíamos comê-los com moderação. Felizmente, a ciência mais recente veio repor a verdade. Os ovos são uma das fontes de proteína mais perfeitas e acessíveis da natureza. Para quem tem mais de 60 anos, o ovo não é apenas um alimento, é um medicamento. Cada ovo contém cerca de 6 a 7 gramas de proteína de altíssima qualidade, o que significa que tem todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo precisa para construir músculo. Um desses aminoácidos, a leucina, é particularmente importante. Pense na leucina como o interruptor que liga a maquinaria de construção muscular no seu corpo. Sem leucina suficiente, mesmo que consuma outras proteínas, o processo de construção não arranca com a mesma eficiência. E adivinhe, os ovos estão carregados de leucina. Combinar o seu café matinal com colagênio com 2 ovos cozidos, mexidos ou escalfados, é como dar um duplo sinal ao seu corpo. O colagênio fornece os blocos de construção gerais, e os ovos fornecem o mestre de obras, a leucina, para garantir que esses blocos são usados da forma mais eficaz possível. Esta combinação ao pequeno almoço quebra o jejum noturno, interrompe a degradação muscular e inicia um poderoso ciclo de síntese proteica que o manterá saciado e com energia durante toda a manhã, evitando os picos de açúcar que o pão branco ou as bolachas provocam. A dona Lourdes, uma senhora que conheço do mercado local, costumava tomar o seu pequeno almoço de pão com manteiga e café. Por volta das 11 da manhã, queixava-se sempre de uma quebra de energia e de uma fome voraz. Convencia a experimentar trocar o pão por 2 ovos mexidos feitos com um fio de azeite. Na semana seguinte, ela veio ter comigo com um brilho nos olhos. Disse-me que não só aguentava a manhã toda sem fome, como se sentia com mais clareza mental e energia para suas tarefas. Pequenas mudanças, grandes resultados. Mas a nutrição é apenas metade da equação. Podemos dar ao corpo todos os tijolos do mundo, mas se não dissermos aos trabalhadores para construírem, eles ficarão parados. O sinal para construir é o exercício de resistência. E eu sei o que pode estar a pensar. Ginásio, pesos, máquinas complicadas. Esqueça tudo isso. O exercício de resistência mais poderoso que pode fazer já o faz todos os dias, dezenas de vezes. Levantar-se e sentar-se. O nosso próximo hábito é transformar este ato mundano no exercício mais importante da sua vida. O exercício chama-se agachamento na cadeira. É muito simples. De cada vez que se for sentar na sua cadeira ou sofá preferido, faça-o de forma lenta e controlada, sem se deixar cair. E quando se for levantar, em vez de usar as mãos para se apoiar nos braços da cadeira, cruze os braços sobre o peito
e use apenas a força das suas pernas para se erguer. Comece por fazer isto 5 vezes seguidas, 2 ou 3 vezes por dia. Talvez enquanto vê o telejornal ou espera que a água para o chá ferva. Este exercício aparentemente simples trabalha os maiores e mais importantes grupos musculares do seu corpo, os glúteos e os quadríceps. Estes são os músculos que o mantêm de pé, que lhe dão equilíbrio para caminhar e que o protegem das quedas. Uma queda pode ser um evento catastrófico na vida de uma pessoa mais velha, levando muitas vezes a uma espiral de perda de independência. Fortalecer estas pernas é a sua apólice de seguro mais barata e eficaz. Ao fazer isto consistentemente, está a enviar um sinal claro e direto aos seus músculos. Eu preciso de vocês. Têm de ser fortes. E em combinação com a proteína que está a consumir, os músculos respondem. Eles não têm outra opção senão crescer e fortalecer-se. Finalmente, precisamos de pensar no resto do dia. Não adianta ter um pequeno almoço fantástico e depois passar o resto do dia a petiscar alimentos sem nutrientes. É aqui que entra um tesouro da cultura portuguesa: o tremoço. Muitas vezes visto apenas como um petisco para acompanhar uma cerveja, o tremoço é uma potência nutricional. É riquíssimo em proteína vegetal e fibra. Ter um pequeno recipiente com tremoços no frigorífico para quando a fome aperta à meio da tarde é uma estratégia genial. Em vez de ir buscar uma bolacha Maria ou um pão com marmelada, coma um punhado de tremoços. Está a dar ao seu corpo mais proteína para manter os níveis estáveis, a fibra mantém o seu sistema digestivo a funcionar bem e a sensação de saciedade evita que coma em excesso na refeição seguinte. Outro aliado poderoso é o grão de bico. Seja numa sopa de grão, como hummus para barrar numas tostas integrais, ou simplesmente cozido e adicionado a uma salada, o grão de bico é outra fonte fantástica de proteína e fibra. A ideia é espalhar a ingestão de proteína ao longo do dia. Em vez de uma grande refeição pesada, várias pequenas doses de proteína mantêm os seus músculos num estado constante de reparação e crescimento. Veja como estas peças se encaixam. Começa o dia a acordar os músculos com colagênio e ovos, dá-lhes um propósito com o exercício de se levantar da cadeira e continua a alimentá-los ao longo do dia com petiscos inteligentes como os tremoços. Não é uma dieta, é um estilo de vida. Vê como estas pequenas mudanças, estes pequenos segredos, se podem encaixar tão facilmente no seu dia a dia? Não se trata de uma revolução, mas sim de uma evolução na forma como cuida de si. Começa com uma simples colher no seu café matinal, um gesto que acorda os seus músculos e lhes dá o que precisam para começar o dia. Continua com a decisão consciente de tomar um pequeno almoço que realmente o sustenta e nutre, como um par de ovos, em vez de calorias vazias. Ganha força e poder cada vez que se levanta da sua cadeira com intenção, transformando um movimento mundano num exercício poderoso que protege o seu futuro. E alimenta-se ao longo do dia não com restrições, mas com a abundância dos tesouros da nossa terra, como o simples tremoço ou o versátil grão de bico. O que construímos aqui não foi uma lista de regras, mas um ciclo virtuoso. Quando alimenta bem os seus músculos, sente-se com mais energia. Com mais energia, apetece-lhe mover-se mais. Ao mover-se mais, os seus músculos ficam mais fortes e o seu equilíbrio melhora. Com mais força e equilíbrio, sente-se mais confiante para sair, para caminhar, para fazer as suas compras, para brincar com os seus netos. Essa confiança e atividade trazem alegria e um sentido de propósito, o que, por sua vez, o motiva a continuar a cuidar de si. É uma espiral ascendente, e tudo começa com um primeiro passo, uma primeira colher no seu café. Quero que se lembre de uma coisa muito importante. Nunca é tarde demais. O corpo humano tem uma capacidade de recuperação e adaptação absolutamente espantosa. Não importa se tem 60, 70, 80 ou mais anos. No momento em que começar a dar ao seu corpo os materiais certos e o estímulo certo, ele vai responder. Pode não ser tão rápido como quando tinha 20 anos, mas a mudança vai acontecer. Seja paciente consigo mesmo. Celebre as pequenas vitórias.
O dia em que conseguiu carregar o saco das compras do carro até casa sem parar. A primeira vez que se levantou do sofá sem usar as mãos, ou simplesmente a sensação de acordar com menos dores nas articulações. A força não é apenas sobre levantar pesos, é sobre a vida. É sobre a capacidade de se levantar a si mesmo depois de um dia difícil. É sobre poder carregar as suas próprias compras e manter a sua dignidade. É sobre ter a energia para se ajoelhar no chão e brincar com os seus netos, criando memórias que durarão para sempre. É sobre viver com a confiança de que o seu corpo é seu aliado, não seu inimigo. A sua jornada para uma vida mais forte e vibrante não precisa de ser solitária. Gostaria muito de saber a sua opinião. Já experimentou adicionar algo ao seu café para melhorar a sua saúde? Qual é o seu maior desafio quando se trata de se sentir forte e ativo no seu dia a dia? Por favor, partilhe as suas histórias e os seus pensamentos nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar a sua própria jornada. Ler e aprender uns com os outros é uma das coisas mais bonitas que podemos fazer. E se este vídeo lhe trouxe algum valor, se lhe deu uma ponta de esperança ou uma ideia prática que sente que pode implementar, peço-lhe que deixe um gosto. Esse simples clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que, tal como você, procuram viver os seus melhores anos com saúde, alegria e independência. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sininho das notificações. Desta forma, não perderá os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar segredos simples e práticos para uma vida longa, feliz e, acima de tudo, vivida em pleno. Lembre-se, cada novo dia é uma nova oportunidade para se tornar um pouco mais forte, um pouco mais resiliente, um pouco mais você. Cuide bem de si. Até a próxima.